Olá, estudante paranaense, bem-vindo à aula de Geografia para o primeiro ano do ensino médio do programa Aula Paraná. E como você sabe, estudante, eu quero que você tenha sempre em mãos caderno, caneta, lápis e borracha para que você venha realizando as anotações dos conteúdos que estão sendo apresentados na nossa aula de hoje e que também você possa realizar as atividades propostas. É fundamental que você tenha esse hábito para quê? Para que você possa fixar os conteúdos que estão sendo trabalhados e também interagir com o seu professor ou professora no Google Classroom. E já que estamos falando aqui do Google Classroom, também é importante que você diariamente acesse o Google Classroom e realize a atividade obrigatória que está postada lá. É assim que a sua presença será validada. Vamos agora conhecer os objetivos que estão sendo propostos para a nossa aula de hoje. Lá na tela para você, ó. Caracterizar as fontes de energia alternativas e sustentáveis e explicar a grande tendência mundial para a utilização de fontes alternativas de energia, bem como suas causas e principais dificuldades encontradas para sua obtenção e uso. Então nós vamos falar de fontes de energia alternativa, dos fatores que são positivos e dos fatores que são negativos para o nosso planeta e também para a nossa economia. E na tela também vai aparecer para você a nossa reflexão inicial, ó. Como será o mundo quando o petróleo acabar? A gente já falou em outras aulas da importância do petróleo para a sociedade global. Agora eu quero que você que está aí sentado, numa cadeira, no sofá, ou está num cantinho ali de pé assistindo pela televisão ou pelo celular, eu quero que você pense como seria o mundo se nós não tivéssemos mais petróleo. Como os veículos automotores iriam se deslocar, como as embarcações iriam estar se deslocando pelo planeta, quais os combustíveis que poderiam ser utilizados a partir da escassez e da ausência do petróleo. Pensa um pouquinho aí, pode pedir ajuda. Muito bem, estudante. Pensou um pouquinho sobre isso? Já imaginou como seria a sua vida caso o petróleo não estivesse disponível? A quantidade de coisas que nós temos no nosso cotidiano que são derivados do petróleo? Pensou um pouquinho nisso? Se você pensou nisso, é importante que você relembre alguns conceitos que está relacionado ao conceito de fontes de energias renováveis e não renováveis. Na tela para você aparece a definição de fontes de energias renováveis, que nós já trabalhamos aqui em outro momento, que trata justamente daquelas fontes de energia que podem ser repostas no nosso planeta, que o nosso uso, nossa sociedade, aliás, tem capacidade de regenerar a ponto de que ela possa ser utilizada novamente por nós. Aí nós podemos pensar na cana-de-açúcar, nós podemos pensar no etanol e em outras fontes renováveis. Nós também vamos perceber que existem as fontes não renováveis, que se você olhar lá na tela agora, você vai perceber que as fontes de energia não renováveis são aquelas que vão se esgotar, são aquelas fontes de energia que são finitas. Quer dizer que, em função do nosso uso, em algum momento essa fonte de energia vai se esgotar. A gente pode pensar no petróleo, a gente pode pensar no carvão mineral, ou de forma geral podemos pensar nos combustíveis fósseis. E a gente também vai perceber que as fontes de energia também podem ser classificadas como convencionais e alternativas, que é o foco da nossa aula. Quando a gente está falando das fontes de energias convencionais, a fonte de energia convencional é aquela que traz elementos que são utilizados há mais tempo na nossa história, como por exemplo o carvão mineral e também o petróleo e seus derivados. Já quando falamos das fontes de energia alternativas, que
que nós também já abordamos isso em aulas anteriores, nós vamos falar de fontes de energia que emitem uma menor quantidade de poluentes, causam impactos ambientais menores e utilizam outros elementos para a produção de energia. Podemos pensar no sol, no vento, nos biocombustíveis, que serão aprofundados um pouco mais nessa nossa aula de hoje. E agora na tela para você aparece o nosso primeiro quiz. Pede ajuda para quem está em casa com você, pede ajuda para o vizinho, para a tia, para a avó, para o vô, para o cachorro, enfim, para quem você quiser. Pode pedir ajuda para resolver essa aqui, ó. Indique a alternativa que traz fontes alternativas de energia. Vai lá, ó. Letra A, gasolina, óleo e diesel. Etanol, letra B, etanol, GLP e gás mineral. Letra C, sol, vento e biomassa. Só lembrando que na letra B, GLP significa gás liquefeito de petróleo. Então o que você acha? A, B ou C? Vai lá! Muito bem, estudante. Letra A, letra B ou letra C? O que você acha? O que o pessoal que está em casa junto com você, que está acompanhando essa aula, achou? Letra A, letra B ou letra C? Lá na tela a resposta para você. Resposta letra C. Sol, vento e biomassa. Então, quando a gente fala em fontes alternativas de energia, nós vamos tratar da biomassa, do sol e do vento. Agora na tela para você, a nossa atividade. É o momento que você, estudante, que está interagindo com o seu professor ou professora no Google Classroom, que você vai realizar essa atividade para que você possa interagir com o seu professor ou professora. E caso você esteja acompanhando essas aulas apenas pela televisão e esteja retirando material impresso no seu estabelecimento de ensino, é importante que você encaminhe essas atividades também para o seu estabelecimento de ensino, para que o seu professor ou professora possa acompanhar a sua evolução enquanto estudante. Então lá na tela vai aparecer para você agora a nossa atividade. Quais alternativas a sociedade contemporânea poderia adotar caso o petróleo se esgotasse hoje? De que maneira a nossa sociedade poderia produzir energia caso o petróleo não estivesse disponível? Quero que você pense um pouquinho, que você coloque algumas ideias do que você acha que a sociedade poderia fazer, visando criar novas fontes de energia, pensando que o petróleo não estaria mais disponível. O tempo está na tela, vai lá, tic-tac!
Muito bem, estudante. Vamos dar continuidade à nossa aula e vamos falar um pouco sobre algumas fontes de energia alternativas. A primeira que vai aparecer na tela para você é o Sol, que, como nós já falamos anteriormente, a energia solar ela é utilizada de que maneira? Os raios solares são captados e são utilizados ou por meio de placas fotovoltaicas para produção de eletricidade ou ainda utilizadas para aquecer a água. E aí, quando a gente fala em aquecer a água, nós temos algumas formas que podem ser utilizadas. Quando a gente fala na produção de energia elétrica por meio das placas fotovoltaicas, essas placas fotovoltaicas elas realizam processos químicos aonde a radiação solar, ao atingir essas placas, ela vai fazer o quê? Ela vai transformar essa radiação em eletricidade. A imagem que você está vendo na sua tela do lado esquerdo é um exemplo de placas fotovoltaicas, que são aquelas que vão transformar a luz do sol em eletricidade. E nós também podemos falar em energia heliotérmica. O que é essa energia heliotérmica? Se você olhar nas suas anotações, você vai encontrar, porque eu já falei disso em outro momento. A energia heliotérmica é aquela que vai captar os raios solares, por meio de espelhos vai fazer com que todos os raios solares venham a convergir para um ponto e nesse ponto nós vamos ter o aquecimento de água. E essa água, ao aquecer, ao entrar em ebulição, é utilizada para a produção de eletricidade. Na sua tela, se você olhar com bastante atenção, do lado direito da sua tela, você vai perceber um parque heliotérmico. Então, aqueles pontos que você vê que parecem luzes que estão acesas, na verdade, é a convergência dos raios solares, que depois são todos direcionados para um ponto central, onde as temperaturas serão extremamente elevadas. Nós também já falamos aqui, quando falamos em fontes de energia alternativas, nós também temos que falar da energia eólica, que é aquela que utiliza o vento. Nós já falamos da energia eólica também, falamos dos aspectos positivos e negativos da energia eólica, mas é importante a gente saber que ela é uma fonte de energia alternativa. A utilização do vento para a produção de eletricidade é uma forma alternativa, que não emite poluentes e que é uma forma limpa de produção de eletricidade. Também nós vamos ter uma outra forma que já não é muito conhecida por nós, que é a maremotriz. Olha lá na tela, você está vendo ali a imagem de uma barragem, onde nós temos uma água do mar que ela é represada. Quando a gente fala na energia maremotriz, nós estamos utilizando a variação das marés entre maré alta e maré baixa para a produção de eletricidade. Durante a maré alta, uma grande quantidade de água do mar acaba sendo confinada em uma represa. A partir do momento que nós temos a maré baixa, toda essa água confinada acaba sendo liberada por tubos e esses tubos, dentro desses tubos nós temos turbinas que vão produzir eletricidade. É uma fonte de energia alternativa, é uma fonte de energia muito pouco explorada atualmente, mas é uma forma de produção de energia limpa. Claro que existem alguns entraves e algumas ferramentas que precisam estar ali, como eclusas, grandes barragens, a fim de represar a água e também permitir a navegação. Lembrando que as eclusas são as ferramentas que permitem a navegação, que permitem que barreiras geográficas ou barreiras artificiais possam ser rompidas por embarcações. Nós também vamos ter a onda motriz. Olha lá, ó. Onda motriz é um nome bastante diferente. Se você acompanhar ali, ó, essa energia provém do aproveitamento das ondas oceânicas. Então, o movimento das ondas no litoral pode resultar na produção de eletricidade. É uma energia limpa, isto é, sem qualquer custo para o meio ambiente, e ela não está disponível de forma comercial. Haja vista que ela é uma fonte de energia alternativa que está sendo desenvolvida em caráter experimental. Se você ficou curioso, dá uma olhada aqui para você entender como é que ela funciona. Essas grandes bolsas aqui são grandes boias. A partir do movimento das ondas do mar, nós vamos ter essas boias subindo e descendo, oscilando constantemente. E perceba que essas boias estão presas a uma haste que está ligada a um eixo. E dentro desse eixo aqui nós temos uma tubulação que contém água
a elevada pressão. Então nós temos água pressurizada. A partir do momento que nós temos a oscilação desses movimentos, como a água encontra-se pressurizada, ela vai realizar movimentos em um sentido, que é na turbina geradora. Então essa pressão dessa água confinada resulta na produção de eletricidade. Volto a dizer, é uma fonte de energia nova, experimental, que no futuro, de acordo com as demandas da nossa sociedade, pode vir a se tornar uma fonte de energia comercial. Agora, nós também podemos destacar os biocombustíveis. Dá uma olhada na tela para você saber o que são biocombustíveis. São combustíveis derivados de biomassa renovável que podem substituir parcial ou totalmente combustíveis derivados de petróleo e gás natural em motores a combustão ou outro tipo de geração de energia. Então, quando eu estou falando em biocombustível, eu estou falando em algum combustível de origem biológica que pode substituir ou totalmente um determinado combustível ou pode substituir parcialmente, podendo ser adicionado a esse combustível, visando assim reduzir o impacto ambiental e a emissão de poluentes. Lá na tela para você, quero que você acompanhe também que os dois principais biocombustíveis líquidos utilizados no Brasil são o etanol e, em escala crescente, o biodiesel, que é produzido a partir de óleos vegetais ou gorduras animais adicionadas ao diesel de petróleo em proporções variáveis. Então, quando a gente fala no etanol, nós estamos falando no álcool combustível, o etanol, e nós também estamos falando do biodiesel, que leva o acréscimo de gordura, seja ela vegetal ou animal, submetida a alguns processos químicos, a fim de que os veículos movidos a óleo diesel possam utilizar essa mistura, dentro de uma proporção regulamentada pela Agência Nacional de Petróleo. E agora na tela, nosso quiz para você. Olha lá! Qual das alternativas refere-se à energia eólica? Presta atenção. Método indireto de produção de energia elétrica em que a luz é refletida por espelhos e concentrada em forma de calor em um receptor. Letra B, modo de geração de energia por meio do movimento das marés. Ou letra C, transformação da energia do vento em energia útil. O que você acha? A, B ou C? Vai lá! Muito bem, estudante. O que você acha aí? Letra A, letra B ou letra C? Resposta vai aparecer na tela para você. Acompanha lá, Letra C, transformação da energia do vento em energia útil. Energia eólica, energia do vento. Agora a gente vai falar dos biocombustíveis. Vamos começar a falar do biometano. Olha lá na tela, Biocombustível gasoso obtido a partir do processamento do biogás, que é originário da digestão anaeróbica de material orgânico composto, e ele é produzido a partir de produtos e resíduos orgânicos, resíduos agrícolas, estercos animais, esgoto doméstico, resíduos sólidos urbanos. Então, a decomposição desse material todo libera metano. E esse gás metano, sabemos que ele é um gás inflamável. E esse gás inflamável, ele é separado, ele é coletado e armazenado. E pode ser utilizado para queima, e a queima pode ser utilizada em geradores elétricos, pode ser utilizada em N atividades visando a produção de energia. É a mesma coisa que a gente pegasse esse gás proveniente da decomposição, a gente coloca ele num cilindro e esse cilindro ele é utilizado para produzir energia, porque esse cilindro vai ser ligado a um gerador e o combustível do gerador vai ser esse gás. Vale destacar que o metano ele não dispõe do mau cheiro. O mau cheiro da decomposição do material orgânico ele acaba sendo
por um período de tempo curto e são realizados processos a fim de que o gás metano não venha a dispor do cheiro resultante da decomposição. Nosso próximo slide, que você está vendo aí na tela, ele vai falar do biodiesel, que ele é um combustível renovável a partir de um processo químico denominado transesterificação. É um nome bastante complexo para descrever um processo químico. E esse processo químico consiste na separação dos elementos que estão ali no óleo vegetal. Dando continuidade ali, ó, por meio deste processo, os triglicerídeos presentes nos óleos e na gordura animal reagem com o álcool primário, metanol ou etanol, gerando dois tipos de produto, o éster e a glicerina. O primeiro somente pode ser comercializado como biodiesel, após passar por processos de purificação para adequação e especificação de qualidade, sendo destinado principalmente à aplicação em motores de ignição por compressão. Tudo isso aí, toda essa definição técnica é para dizer para você o seguinte: o óleo vegetal e a gordura animal são submetidas a processos químicos, onde nós temos a separação dos elementos e uma parte desses elementos são adicionados ao óleo diesel, que funcionam como biodiesel. E para que ele possa ser utilizado como biocombustível, ele tem que ser regulamentado. Nós também, quando falamos em biocombustíveis, nós também temos o etanol, que é o álcool proveniente da cana-de-açúcar. Ali na tela você vai ver que o etanol é uma substância química produzida especialmente via fermentação de açúcares. É um biocombustível utilizado em motores de combustão interna com ignição por centelha em substituição especialmente à gasolina. Então a gente tem que perceber que o etanol ele vem para substituir a gasolina e ele é utilizado em motores por ignição por centelha. O que significa isso? Conceitos de física, aonde o motor de ignição por centelha, para que haja a queima do combustível dentro da câmara de combustão, há necessidade de uma faísca que resulte na queima do combustível. Diferente do motor a óleo diesel, que a queima do combustível ocorre por meio de compressão. O motor a diesel, que utiliza biodiesel como combustível, ele não necessita da faísca, haja vista que ele é pulverizado na câmara de combustão e ele é pressurizado. E a sua pressurização resulta na explosão, ou seja, na queima daquele combustível. Voltando aqui ao nosso conteúdo, saindo um pouquinho da área da física e retornando aqui para a geografia e das fontes de energia alternativas, nós vamos ter ali o biocombustível de aviação. Aviões também podem utilizar biocombustíveis. Então, atendendo às regras internacionais de uso do produto, no Brasil, biocombustível de aviação pode ser utilizado voluntariamente em mistura com o querosene de aviação, QAV fóssil, desde que seguido parâmetros percentuais estabelecidos pela Agência Nacional de Petróleo. Então, voluntariamente, as companhias aéreas, as empresas de aviação podem utilizar biocombustíveis nos seus motores, desde que esses biocombustíveis atendam a alguns parâmetros técnicos. Por que esses parâmetros técnicos são tão importantes? O avião ele estará voando, como você sabe. Logo, se esse combustível não for eficiente, o motor deste avião poderá parar de funcionar ou poderá ter o seu funcionamento comprometido, resultando assim em um possível incidente ou ainda em um acidente. E a gente também vai perceber que o custo relacionado à aquisição de um avião é um custo extremamente alto. Olha lá na tela, ó. O setor de transportes, incluindo a aviação, é responsável pela maior parte das emissões de dióxido de carbono. Então, juntamente com a aviação, o transporte ferroviário e rodoviário, emitem uma grande quantidade de poluentes para a atmosfera. E aí a necessidade de combustíveis alternativos, visando a redução desses poluentes. Mas quando a gente fala na aviação, acompanha ali na tela. Atualmente, a American Society of Testing and Materials, ASTM, adota critérios rigorosos para a aceitação de misturas de biocombustíveis ao querosene de aviação. Olha o que está aparecendo na tela do seu lado direito ali, naquele balãozinho em vermelho. Um avião comercial custa em média 200 milhões de dólares.
Quando eu falo que um avião comercial custa em média 200 milhões de dólares, a gente pode estar falando de uma aeronave tipo Boeing ou de uma aeronave Airbus. Uma aeronave com uma capacidade de 150 a 180 passageiros. Existem aeronaves com capacidades para até 500 passageiros, cujo valor chega a 400 milhões de dólares. Se a gente pensar numa aeronave de 200 milhões de dólares, aonde um biocombustível pode resultar num acidente, é um prejuízo muito grande. Aonde esse biocombustível pode comprometer os motores, resultando em mais manutenção, isso é prejuízo para a companhia aérea, para o dono daquele avião. Então aí existem alguns entraves para a utilização dos biocombustíveis na aviação. Por isso que o slide anterior já coloca para você que ela ocorre de forma voluntária. Mas, para que na aviação possam ser utilizados novos combustíveis, novas formas de propulsão, há todo um processo de regulamentação que demoram muitos anos, às vezes até décadas. Haja vista o número de pessoas envolvidas, o capital envolvido na aviação e também o risco, a quantidade de vidas que podem vir a ser ceifadas no caso de um acidente aéreo. Agora na tela também para você, depois de todo esse papo de aviação, nosso quiz ali para você. Vamos lá. Quais as vantagens da utilização do biodiesel? Reutilização de óleos vegetais e gordura animal, reduzindo a produção de resíduos, aumento do plantio de cana-de-açúcar para a produção deste combustível, ou letra C, faz com que o material orgânico produzido no campo entre em decomposição e vire combustível. O que você acha? Letra A, letra B ou letra C? Pede ajuda, vai lá! Muito bem, estudante. Letra A, letra B ou letra C? Resposta na tela para você, ó. Letra A, reutilização dos óleos vegetais e gordura animal, reduzindo a produção de resíduos. Agora, dando continuidade aqui, caminhando rumo ao final da nossa aula, o que a gente vai perceber, ó? Os veículos elétricos, que tornaram-se uma tendência, percebe-se nos últimos anos um investimento da indústria automobilística em veículos híbridos, que utilizam dois motores, um motor a combustão e um motor elétrico, e também algumas indústrias desenvolvendo veículos exclusivamente elétricos. Quando a gente fala em veículos elétricos, nós temos que saber que os veículos elétricos eles não emitem gases poluentes para a atmosfera e eles também não vão emitir ruídos, pois os motores elétricos apresentam um baixíssimo índice de ruído. O grande problema dos motores dos veículos elétricos ainda são o custo elevado para a aquisição deles, haja vista que as baterias são extremamente caras. Lembrando a você que baterias são os espaços, são as estruturas responsáveis por armazenar a energia. Então, a capacidade da bateria estará associada à autonomia desse veículo, ou seja, quanto tempo esse carro pode andar. E isso que acaba encarecendo também, além de incentivos fiscais provenientes dos governos. No Brasil, nós tivemos o primeiro veículo elétrico, foi brasileiro, veio da América Latina e foi criado por um engenheiro chamado João Conrado do Amaral Gurgel. Olha lá na tela que bonitinho que era esse carrinho. Talvez você não goste muito dele, mas o importante não é você gostar ou não. O importante é você conhecer a história dele e o que ele fez. Olha lá na tela, ó. Ao longo da história, vários modelos se destacaram, em especial o protótipo Itaipu de 1975, primeiro veículo elétrico da América Latina produzido pela montadora de automóveis brasileira Gurgel.
É um design bastante diferente aos nossos padrões, mas foi o primeiro veículo elétrico da América Latina e também do Brasil, produzido em 1975. Então, naquele momento, esse engenheiro, dono dessa empresa, já tinha essa preocupação com veículos elétricos como uma fonte alternativa de energia. Haja vista que, nesse momento da história, houve uma crise do petróleo que influenciou diretamente no preço da gasolina, que era o principal combustível utilizado nesse momento. E aqui na tela agora, a gente vai ver alguns aspectos que são positivos e negativos da utilização das fontes de energia alternativas. Por que elas são positivas? Olha lá na tela, ó. Não emite poluentes, reutilizam os recursos que já estão disponíveis, utilizam recursos renováveis e desenvolvem novos processos industriais, rompendo os paradigmas tradicionais. Fazem com que a indústria pense fora da caixa, pense de forma diferente, fazendo com que as pessoas criem novas soluções para os problemas apresentados. E os aspectos negativos, se você olhar na tela, ó, elevado custo de produção, baixa produtividade, capacidade de armazenamento no que diz respeito às baterias e a indústria tradicional voltada para as fontes de energia convencionais. Então a gente percebe que o custo ainda é elevado, as baterias, a capacidade de armazenamento, o custo de geração, de produção dessa energia ainda apresenta valores elevados e a gente também não pode esquecer que nós temos toda uma indústria pautada na fonte de energia petróleo, nas fontes de energia convencionais. Então isso também influencia um pouquinho. Agora na tela para você a nossa segunda atividade. Anota no seu caderno e realiza essa atividade. Descreva os principais aspectos positivos e negativos das fontes de energia alternativas. Fale por que elas são boas e por que elas são ruins. O tempo está na tela, o reloginho está aparecendo. Tic-tac!
Muito bem, estudante. É importante a realização de todas as atividades que estão sendo propostas na nossa aula e também é importante que você interaja com seu professor via Google Classroom ou encaminhando as atividades para a sua escola ou colégio. Agora, a nossa revisão, o que a gente falou na aula de hoje? Nós tratamos das fontes de energia alternativas e falamos dos aspectos positivos e negativos das diversas fontes de energia presentes no nosso planeta, em especial as fontes de energia alternativas. E agora, quero muito agradecer a você, estudante, que está acompanhando as nossas aulas, a sua família, ao pai, mãe, tio, avô, avó, aos vizinhos, aos amigos e a você também que não é estudante da Rede Estadual de Ensino do Paraná e que também está assistindo essas aulas. Quero muito agradecer você, quero parabenizar você, agradecer em especial a nossa intérprete de Libras, Viviana, que faz um trabalho sensacional para os nossos estudantes surdos. E a você, estudante, ouvinte, um forte abraço e até a próxima aula.